Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, e acabou agora há pouco de terminar o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O STJD declarou o Vasco como vencedor daquela partida contra o Sport Clube do Recife e ainda multou o clube pernambucano em dinheiro, uma multa, com relação à grana, e também colocou o Sport com várias partidas perdendo o mando de campo. A gente vai trazer todos os detalhes, mas só para adiantar, o Vasco hoje, com a declaração da vitória, termina a Série B do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 64 pontos à frente do Bahia. Uma tarde bastante agitada. A gente vai falar sobre a STJD, esclarecer tudo o que aconteceu aí neste julgamento. Vamos falar também sobre contratações, temos informações exclusivas. Fiz uma apuração se tratando do zagueiro Lucas Gasal, no caso do Atlético Goianiense, o jogador que interessa ao Gigante da Colina. Foi confirmado que sim, é um jogador que hoje internamente nos bastidores do Vasco vem tendo o seu nome conversado. Vamos explicar essa situação, falar também sobre o goleiro Keller, vamos falar sobre a saída do Jorginho. O Vasco confirmou que o técnico não permanece para 2023 e muitas outras informações importantíssimas neste Boa Noite Gigante. Mas antes, é claro, de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Neste momento estamos com 72.500 pessoas, inscritas aqui no nosso canal, e eu conto com o seu apoio. Quem sabe hoje a gente ainda não consegue chegar aos 73 mil, mas para isso precisamos de você. A nossa meta é os 80, mas antes precisamos chegar aos 73. Então, conto aí com a sua inscrição. Nesse botãozinho onde está escrito a palavrinha inscrever-se, aperte nele para ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like, uma notícia importantíssima que queremos trazer. Então contamos aí com o seu apoio. Colocar uma meta de 3 mil joinhas nesse vídeo, eu tenho certeza que vamos conseguir. Então deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir. E principalmente, aqui embaixo, seu comentário sobre essa decisão do STJD, sobre a saída do Jorginho, sobre a chegada de reforços. E é claro, principalmente também ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o STJD já enrolou demais. Sim, torcedor vascaíno. O julgamento que estava marcado para hoje, dia, no caso, 9 de novembro, às 11 horas da manhã, terminou agora há pouco, por volta das 18 horas. Às 6 horas da tarde, o julgamento foi finalizado. Eu até fiquei preocupado no vídeo pela parte da tarde, o Fala Gigante, de gravar um vídeo sem saber a decisão do julgamento, pensando eu que seria algo rápido, mas durou 7 horas a sessão, realmente bastante cansativo. Terminou agora há pouco e a decisão foi realmente confirmada. O Vasco foi declarado vencedor daquela partida contra o Sport. O Sport foi punido com 8 jogos com portões fechados, sendo que uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro o Sport já cumpriu sem a presença do seu torcedor. Ou seja, ainda restam 7 que o Sport terá que cumprir na próxima temporada. Além desta punição, o Sport também recebeu uma multa no valor de 180 mil reais e, é claro, a perda de um ponto conquistado diante do empate contra o Gigante da Colina naquele domingo na Ilha do Retiro. Sobre punições individuais, o vice-presidente de futebol do Sport, Augusto Carreiras, foi absolvido no artigo 254A. Ele havia sido, lembrando, acusado de agredir aí um integrante da comissão técnica do Gigante da Colina. Não foi punido, porém quem acabou sendo punido do Sport Clube do Recife foi o goleiro reserva. O goleiro do Sport foi punido com 4 partidas de punição. Além disso, Raniel e Luiz Henrique também foram punidos com 2 jogos, lembrando, já cumpridos contra Criciúma e Sampaio Corrêa, ou seja, estão livres da punição. E o goleiro Raus pegou 4 partidas de suspensão, que terá que cumprir na próxima temporada. Se permanecer no Vasco, não será relacionado para as partidas, já que não é o goleiro titular. Se vestir a camisa de outro clube, terá que cumprir por esse novo clube. Essas são as informações sobre a punição. No geral, sobre os pontos, o Vasco conquistou mais 2 pontos, termina a Série B com 64 pontos, na terceira colocação da tabela.
ultrapassando o Bahia. O Sport perde um ponto conquistado, mas permanece na mesma colocação, pois quem está abaixo é o Criciúma, que tem um número inferior de vitórias. Então o Sport, de fato, termina a Série B do Campeonato Brasileiro na 7ª colocação da tabela. Ou seja, nós sofremos no domingo, mas o Vasco, mesmo se não conseguisse conquistar a vitória, hoje conseguiria o acesso dentro da STJD, uma manobra ridícula, uma manobra vergonhosa realizada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, adiando este julgamento na semana passada para esta semana, com medo aí de já naquele julgamento acabar subindo o Vasco e fazendo com que o Gigante da Colina realmente não tivesse um grande interesse na partida com acesso já conquistado. A manobra foi realizada, muito bem sucedida por eles, porém os pontos foram dados ao Gigante da Colina, mas nada muda, porque o Vasco já conquistou o acesso de volta à elite do futebol brasileiro, mas a lei foi cumprida. Foi como eu deixei bem claro em alguns outros vídeos meus. Nunca foi pelo acesso, porque nós já sabíamos da condição do Vasco, sempre foi pela justiça. As cenas vistas na Ilha do Retiro naquele domingo não podem ser normalizadas. Bombeiro sendo agredido, massagista sendo agredido, invasão de torcedores a campo, ali quebrar o portão, né, para invadir o gramado ali do Retiro, tentativa de agressão de jogadores do Vasco, tentativa de invasão ao vestiário, é muita coisa negativa para uma partida de futebol. Isso só mancha e suja a imagem do próprio futebol brasileiro. Volto a repetir, nunca foi pelo acesso, sempre foi pelo correto, pela lei sendo aplicada no futebol brasileiro. Mas, enfim, deixe a sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto. O certo é que pelo menos a justiça foi feita dentro do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Sobre outras informações, é claro, né, desta quarta-feira bastante agitada. Primeira, Jorginho, confirmado nesta tarde que o Jorginho não fica para 2023. Em uma reunião com o diretor executivo Paulo Brax, foi confirmado que o contrato do treinador não será renovado. O contrato dele termina agora, dia 30 de novembro, e não será renovado para 2023, então ele pega as suas malas e vai embora do Gigante da Colina. Ao lado dele também deixam o Vasco e seus auxiliares, Joelton Urtiga e Bebeto Saltier. Os dois chegaram juntos com o treinador em setembro no Vasco da Gama. E agora fica a grande pergunta, o grande questionamento de quem virá para o Gigante da Colina. Como eu venho trazendo para vocês, o nome ideal é o Juan Pablo Vojvoda. Mas antes do Vasco ir a fundo tentar a sua contratação, o Fortaleza precisa encerrar a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem a penúltima rodada e a última rodada será no próximo domingo. E é claro, a partir da semana que vem, o Vasco vai intensificar as suas buscas na contratação do próximo nome. Juan Pablo Vojvoda é o primeiro da lista e abaixo dele, Odair Hellmann. Sobre o Jorginho, 10 partidas nesta sua última, acredito, passagem pelo Vasco da Gama, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 56,6%. Como eu já falei para vocês, no Acorda Vascão e no Fala Gigante, eu, Lucas, como torcedor vascaíno, criador de conteúdo, só tenho a agradecer ao Jorginho pelo trabalho feito e por conseguir, na sua segunda passagem, novamente subir o Gigante da Colina. Já havia acontecido em 2016 e agora o feito se repetiu em 2022. Ainda sobre o assunto de treinador, né? Antes de entrar aí sobre contratações, chegadas e saídas, foi confirmado também que o Vasco fez uma consulta pelo Thiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, Atlético Paranaense. Realmente houve essa consulta no meio do ano e no final da temporada, porém nesta tarde foi confirmado que ele aceitou uma proposta do clube peruano Sporting Cristal, ou seja, não virá para o Gigante da Colina, vai fazer um trabalho no futebol peruano. E ainda, né, sobre esse assunto de treinador, o Vasco tem um novo objetivo nesta temporada. Segundo informações aí do grande jornalista Joel Silva, o Vasco deve trazer um diretor técnico para trabalhar junto ao Paulo Brax durante essa janela e o ano de 2023. Esse profissional será o responsável para definir aí questões técnicas de jogo, como o modelo e a forma que o Vasco vai jogar em 2023 e fazer também uma ponte entre o Paulo Brax e o Johannes Spors, que é o diretor da 777 Football Group. A tendência, segundo informações do próprio Joel, é que esse nome seja estrangeiro, como o próprio treinador também não deve ser um brasileiro. Então o Vasco forte aí nesse processo de reformulação. Sobre chegadas, passar rapidamente aqui para vocês sobre 3 nomes, Lucas Gazal, Terãs e também o goleiro Kehler. Primeiramente sobre o Kehler, hoje tivemos mais um portal de notícias confirmando que de fato o Kehler é um alvo do Gigante da Colina para 2023, um goleiro de 26 anos que é titular do Internacional. O portal foi ESPN, dos mais famosos aí no meio futebolístico. De acordo aí com algumas fontes ouvidas, de fato o interesse do Cruz Maltino no atleta
é grande e o Vasco prepara uma oferta pelo arqueiro para ser realizada, nestes próximos dias. Numa lista de goleiros para 2023, o Keller está no topo dela. Porém, em coletiva que aconteceu ontem no Beira-Rio, o Keller descartou uma possível ida ao Vasco da Gama. Disse que ficou de fato surpreso com o interesse, com as sondagens que estão acontecendo, mas também confirmou que lutou muito para ser o titular do Internacional, está empolgado com uma vaga na Libertadores do ano que vem e quer permanecer no clube gaúcho. Ele disse assim, abre aspas, sempre pensei em trabalhar, manter meu trabalho. Sei que todos do grupo esperam para ter oportunidade. Me surpreendeu essa situação, mas estou muito tranquilo. Assumir a camisa do Inter sempre foi um grande objetivo. Espero poder ficar aqui no ano que vem. Sempre almejei esse posto e espero manter isso por um bom tempo. Ou seja, é sim um sonho, é um alvo, é uma meta, mas infelizmente não deve ser cumprido pelo desejo do jogador de permanecer no Inter. O Vasco vai buscar reforços, mas aí tem uma interrogação. Não é apenas ir e tentar contratar e conseguir contratar. Tem aí ainda o desejo do jogador, o desejo do clube em liberar, e o Keller deve ser difícil de ser o goleiro dos Gigantes da Colina. Sobre Terãs, mais umas informações se tratando do meio-campo uruguaio. Tentei entrar em contato, com o empresário dele nesta tarde de hoje, não consegui, mas vou tentar seguindo nessas próximas horas, tentando, né? O Papo na Colina apurou aí que o interesse do Vasco em Davi Terãs de fato existe, como a gente vem trazendo para vocês nos últimos dias, apenas por enquanto conversas embrionárias, mas as conversas inclusive já estão muito bem encaminhadas. O Vasco tem o direito de compra do atleta pelo valor de 25 milhões de reais e a chegada de um novo treinador que deve ser definido o nome já na próxima semana pode acelerar aí esta possível negociação. O Vasco já sabe os valores que o Atlético Paranaense quer, está disposto a pagar esse valor desejado pelo clube paranaense e, segundo informações do próprio Papo na Colina, o Terãs estaria e quer vestir a camisa do Gigante da Colina. O Terãs está interessado em jogar no Vasco da Gama. Uma excelente informação, a gente vai seguir apurando e trazer para vocês nesses próximos dias como está cada vez mais a fundo a situação do Davi Terãs. E para finalizar, sobre essas informações de notícias com relação às chegadas, tive aí um contato hoje exclusivo, matéria aqui minha realizada, feita pelo canal do Gigante Vasco, feita por mim. Na semana passada, o nome do zagueiro Lucas Gasal, hoje do Atlético Goianiense, foi ligado ao Vasco da Gama. Ele é um atleta ainda jovem, de 23 anos, vestiu a camisa do Atlético Goianiense nesta temporada, foi contratado pelo clube goiano nesse ano, tem 14 partidas e um gol marcado, é titular do Atlético. E nesta tarde eu entrei em contato para saber sobre como está a situação do jogador. Uma fonte bastante confiável e foi passado que sim, o nome dele hoje está sendo observado internamente dentro do Gigante da Colina e a fonte me confirmou que já houve contato entre o departamento de futebol do Vasco, não foi me passado quem seria esse nome do Vasco da Gama, entre o departamento, e no caso os agentes aí do próprio Lucas Gasal. Porém, até o momento nada oficial, nenhuma proposta chegou à mesa do atleta, mas já houve esse contato entre as partes. A própria fonte me deixou bem claro que além do Vasco da Gama, Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense monitoram a situação do atleta, sendo dentre esses três clubes o Atlético um dos mais interessados no jovem de apenas 23 anos. Volto a repetir, uma exclusiva aqui para vocês e muito interessante. Lucas Gasal está na mira e a gente, é claro, vai seguir buscando, apurando e trazendo mais informações, tanto sobre esse atleta, quanto também sobre outros nos próximos dias. Deixei a opinião. Lucas Gasal seria um bom reforço? Terãs seria um bom reforço? O Keller seria um bom reforço? Conto com você. E agora, para finalizar o vídeo rapidinho, Ignaldo. Foi confirmado que além do Andrei tendo o interesse do PSG, o Newcastle deve também investir forte em Ignaldo na janela já de janeiro. O clube inglês pensa em oferecer 20 milhões de libras pelo jovem atacante de 18 anos, Cruz Maltino, trazendo para o Real 118 milhões de reais. No caso, esse valor tiraria o Ignaldo já em janeiro. Lembrando que a multa vale 150, mas acredito que uma oferta de 118 milhões de reais tira com toda certeza o Ignaldo do Vasco da Gama, uma grande promessa de apenas 18 anos e já vem despertando o interesse de vários clubes do futebol mundial. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta muito agitada dentro do Vasco. Tivemos o Acorda, tivemos o Fala Gigante e agora encerramos com Boa Noite Gigante para você. 3 vídeos sempre aqui no canal. Contamos, é claro, com o seu apoio, com o seu like, com o seu gostei, como você preferir chamar. E principalmente nesse momento que estamos aí com a meta de chegar aos 80 mil inscritos, com a sua inscrição. Então se inscreva, ajude o canal do Gigante. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.